Doutora Ana Paula, o porquê desse crescimento? Essa é a primeira dúvida que temos. Claro que não é só o aumento que nos preocupa, mas o fato de ainda o assunto ter de ser tratado e enfrentado. Mas, de toda forma, a gente já vai falar especificamente do bullying. Agora, esse crescimento se deve a quê ou a que aspectos? Um deles, como a gente viu, quer dizer, os pais estão indo mais à justiça para tentar reparar casos como esse. E que outros fatores têm motivado o crescimento desses processos, na sua avaliação? Na nossa avaliação, uma das principais causas de aumento de ações judiciais é principalmente o aumento da exposição de crianças e adolescentes em redes sociais e aplicativos em celulares. E principalmente o uso indiscriminado e sem a vigilância do pai e da mãe quando essas crianças e adolescentes estão utilizando esses meios cibernéticos. Normalmente, esses casos são tratados dentro da escola. Qual é o tratamento dado ao problema por pais e professores antes deles irem de fato à justiça? Primeiramente, em relação aos pais, né, eles devem se perguntar como está sendo feita a vigilância dessa criança e desse adolescente. Como que ele está exercendo o dever de vigiar que é imposto pelo Código Civil a ele, certo? Uhum. Esse é o primeiro ponto que o pai deve se perguntar. Estou vigiando? Estou atento? E ainda que você tenha a vigilância, problemas podem ocorrer, porque às vezes até os menores não estão diretamente envolvidos, né? Às vezes a imagem desse menor é colocada na internet sem autorização dele e deturpada por terceiros menores como ele ou não. E no caso dos professores, eles são os primeiros que acabam vendo o bullying que ocorre ou em sala de aula ou em ambiente virtual. E o professor acaba sendo uma referência, até um próprio confessionário de crianças e adolescentes quando se trata desse tipo de agressão. Muitos jovens recorrem a eles e eles precisam estar preparados para as agressões físicas, presenciais e virtuais, online e offline. Uhum. Doutora Ana Paula, esse tipo de comportamento era no passado considerado até normal, né? Ou aceito, não normal. O que é normal é difícil definir, mas era aceito na relação dos jovens com as crianças, aquele tipo de brincadeira, tiração de sarro, ou algum tipo de briga que levasse a uma agressão física ou moral, enfim, esse tipo de brincadeira, se é que a gente pode chamar de brincadeira, lá atrás era considerado brincadeira. Hoje a gente percebe que as pessoas já ficam mais chocadas e não aceitam esse tipo esse tipo de abuso, não é? É nessa direção mesmo? É assim que tem que ser tratado? Há graus diferentes de bullying? Quando é que uma situação é de menor grau ou mais grave, por exemplo? Para a gente entender como é que é esse comportamento hoje. Dá para classificar esse comportamento? Ele tem nuances? Eu acho que brincadeira, Roxane, é quando tem dois se divertindo, né? Quando tem um sofrendo, você não tem mais uma brincadeira, você tem uma agressão, seja ela presencial ou não, ou virtual. Obviamente que tudo que aconteceu numa época que não era digital acabava ficando dentro da sala de aula, ficava dentro do pátio do colégio, e isso, o tempo e as palavras acabaram por deixar o assunto esquecido. Hoje, com a presença das redes sociais, da internet e dos aplicativos de celulares, absolutamente tudo que é escrito, postado, curtido e divulgado está gravado. E não apenas para 20, 30, 40 pessoas, como era antigamente. Hoje nós temos uma repercussão mundial. A hora que uma foto vai para a internet, como é que você segura para essa foto não ser disseminada?
Uma hora que uma foto de uma criança ou de um adolescente cai num aplicativo de celular, como é que você evita que não seja repassado isso de inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes? Então, o que nós temos hoje é crianças, adolescentes, todos eles com um celular na mão, né? Todos eles com amplo acesso à internet e nenhuma instrução de como fazer, de como usar. E se é que ele ainda tem idade para usar. Quer dizer, tem que se criar, então, nesse novo ambiente, regras, né? Limites mesmo. A gente tem que o jovem tem que saber quando está simplesmente trocando uma informação, brincando, se divertindo ou ferindo outra pessoa. Agora, vamos à questão propriamente na justiça. Quem é o responsável? Se isso acontece dentro de escola, a escola pode ser responsabilizada se o conflito cresceu e foi visto, presenciado pelos professores no ambiente, incluindo também atividades, por exemplo, escolares no ambiente virtual. Isso aí pode ser a justiça acaba responsabilizando, o pai vai pedir que a escola seja responsabilizada e consegue provar isso na justiça? Não dá para se generalizar absolutamente nada, principalmente quando se trata de crianças, adolescentes e principalmente de direito. Tá? Cada caso tem um caso e esse caso tem uma peculiaridade. E isso faz com que a gente tenha tantas decisões judiciais, né? Condenando pais, condenando escolas, absolvendo pais e absolvendo escolas. Tá? É importante que cada um saiba o seu limite de atuação. Então, que o pai saiba do dever dele de vigilância. Hoje nós vemos muita figura do pai que tem muito medo de pedir para o filho a senha do celular, a senha do e-mail, a senha da rede social, que ele tem medo de invadir a privacidade, ele tem quase receio de falar com esse filho. E aí o que acontece? Quando ele não faz essa vigilância e este controle sobre o menor e danos acontecem, obviamente que ele será responsabilizado. Uhum. Então, tudo que esse menor fizer, e ainda que sobre vigilância total desse pai, ele vai ser responsabilizado sim, ele tem uma responsabilidade objetiva em relação aos filhos dele. Perfeito. Quer dizer, às vezes a responsabilidade está mais, dependendo do caso, mais com a escola e outras vezes com os pais. Portanto, é uma responsabilidade que tem que ser dividida. Eu acho que a escola tem um papel que é muito importante, que é na parte de educar e de formar essa criança e esse adolescente. As escolas hoje têm trabalhos extremamente interessantes falando sobre drogas, sobre doenças sexualmente transmissíveis, mas muito pouco ainda está se falando sobre a questão de cyberbullying e de como se utilizar a internet. Então, uma das coisas que nós ressaltamos e frisamos é esse papel educacional, né? Da mesma forma que você educa sobre drogas, que você coloca a informação na mesa do que pode e o que não pode acontecer com doenças sexualmente transmissíveis, é importante a gente trazer também a questão desta educação, desse princípio de educação em direito digital. Para quê? Para fazer essa conscientização do aluno, que ele não pode deturpar a imagem dos outros, ele não pode usar a foto dos outros sem autorização e ele principalmente não pode falar absolutamente o que ele quiser sem uma consequência. Claro, ou seja, mais ferramentas, mais regras, mais responsabilidade, ou seja, não é só diversão na internet, dependendo do que você está fazendo, né? Precisa ter responsabilidade, sim. Doutora Ana Paula Siqueira Lazarés, que é advogada especialista em bullying, muito obrigada por sua participação aqui nesse debate. Muito obrigada, Roxane, muito obrigada a você, ouvinte. É uma grande oportunidade para a gente discutir um tema tão importante como é o cyberbullying e o direito digital no Brasil. Sem dúvida. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, um abraço.